isto não daria lugar a despedimento coletivo, com o argumento de que não havia um ato de vontade do empregador. O empregador era forçado simplesmente a reconhecer o desaparecimento do substrato produtivo e a encerrar o que restava. E, portanto, isto era apresentado como um caso, que nós também temos essa figura, de caducidade, de déchéance dos contratos de trabalho. Os contratos de trabalho caducavam. Nós fomos condenados, Portugal foi condenado pelo Tribunal de Justiça com o argumento de que o despedimento coletivo, na acessão da diretiva, não exigia, para que se verificasse, este ato de vontade do empregador. Bastavam motivos objetivos para a cessação. Por acaso, já lá voltarei, há um caso espanhol que vem agora, decidido recentemente pelo Tribunal de Justiça, que vem agora por outra vez o problema. Mas, voltando atrás, o que é que o legislador português fez? O legislador português não gostou de ter sido censurado pelo Tribunal de Justiça. Essa é que é a verdade. E em 2003 arranjou uma solução de fazer de conta que cumpria o que respeitava o acórdão de faire semblant. Portanto, o que é que nós fizemos? Introduzimos em 2013 uma norma segundo a qual, quando um estabelecimento encerra, os contratos de trabalho caducam, desde que sejam seguidos os procedimentos do despedimento coletivo. Precisamente, como ouvimos antes, e muito bem, os aspectos do procedimento são os essenciais na diretiva. A diretiva sobre despedimento coletivo é basicamente uma diretiva procedimental. E, portanto, pareceria que Portugal cumpriu, chama-lhe caducidade, mas têm que ser seguidos os procedimentos do despedimento coletivo, a não ser nas microempresas. Só que não, porque não prevê na caducidade consequências para, a lei portuguesa não prevê consequências para a não realização dos procedimentos de consulta e negociação com os representantes dos trabalhadores e informação ao Estado. Ou seja, ainda no ano passado isso aconteceu, os empregadores muitas vezes põem um aviso a dizer esta empresa encerrou e a fixam. Às vezes até com ironias deste género, o senhor foi para férias, não precisa de voltar porque a empresa encerrou. Isto aconteceu em dezenas de empresas. E qual é a consequência, diz o nosso Supremo Tribunal de Justiça? Nenhuma. Isto é uma caducidade, não é um despedimento coletivo e, portanto, não está prevista na lei expressamente consequência para o incumprimento das obrigações de negociação e de informação. A meu ver, isto é uma violação clara do direito comunitário. Mas não sei se vocês também têm este ditado, em Portugal ainda existe, enquanto o pau vai e vem, folgam as costas. Ou seja, vamos ter que outras vezes ser condenados pelo Tribunal de Justiça para finalmente percebermos, entretanto, milhares e milhares de trabalhadores foram não despedidos, mas viram os seus contratos terminar por caducidade, sem poderem invocar a ilicitude da mesma, porque não está previsto qualquer mecanismo para a invocação da ilicitude da caducidade. Sublinho isto, a meu ver, é contrário ao direito comunitário. Digo com uma dúvida. Recentemente, um caso espanhol veio suscitar uma redefinição do que é o despedimento coletivo no direito comunitário. Em Espanha, como em Portugal, quando o empregador, pessoa física, morre, e os seus herdeiros ou sucessores não prosseguem a exploração do estabelecimento e não o transmitem, não o transferem, os contratos de trabalho caducam. Em Portugal, não sei se caducarão com a morte do empregador, julgo que caducam com o encerramento efetivo, mas em Espanha parece que é com a morte. E isso aconteceu exatamente em Espanha. Um cidadão morreu, não tinha sequer herdeiros próximos, o herdeiro era o Estado, o estabelecimento, portanto, fechou, os contratos caducaram. Um juiz espanhol colocou a questão ao Tribunal de Justiça. Isto é compatível com a noção de despedimento coletivo? O Tribunal de Justiça veio dizer que é, porque já não existe empregador. Não há, no fundo, um empregador que possa realizar as obrigações de informação e de negociação com os representantes dos trabalhadores. Despedimento coletivo no direito português, sublinho, são os casos em que não há encerramento de toda a empresa, há apenas encerramento de uma filial, de uma secção, de uma estrutura. Nesses casos,
de facto, a nossa lei obriga à negociação, por força da diretiva, com os representantes dos trabalhadores, privilegiando a Comissão de Trabalhadores e não os sindicatos. É também um movimento recente que o direito comunitário tem estimulado, forçar os dois canais de representação e privilegiar as comissões de trabalhadores em vez dos sindicatos. Só se a Comissão de Trabalhadores não existir é que as comissões sindicais e intersindicais intervêm. Mas, mais uma vez, se este formalismo for seguido e for respeitado, é muito difícil atacar um despedimento coletivo em Portugal. As razões que podem ser invocadas são razões de mercado, estruturais, tecnológicas, conjunturais, e não é preciso que uma empresa tenha prejuízos para fazer um despedimento coletivo. Pode até ser lucrativa. Basta apenas que diga, para ser mais lucrativa, preciso de despedir pessoas. Há também aqui uma polémica nos nossos autores e nos nossos tribunais. Há autores como o professor Bernardo Xavier que defendem que estes motivos invocados pelo empregador não são controláveis, sindicáveis pelo Tribunal. O Tribunal não é, diz o professor Bernardo Xavier, não é competente em matéria de gestão. Não pode substituir-se ao empregador. Há autores, entre os quais me incluo, sem falsas modéstias, sou o principal, que têm, nesta matéria, que têm dito que não é assim, porque o Tribunal pode, tal como aliás Perulli diz em Itália, fazer um controlo de proporcionalidade entre a medida e a razão invocada. E já há jurisprudência a seguir-me neste ponto. Eu dou-vos um exemplo concreto que se passou recentemente em Portugal, e com isto termino. Há uma empresa que procede a uma extinção de um posto de trabalho. Nós temos o despedimento coletivo para 2 a 5 trabalhadores, consoante a empresa tenha menos de 50 ou mais de 50. A empresa tinha mais de 50. Era uma empresa que apresentava fortes perdas e invocou esse motivo para extinguir um posto de trabalho de um diretor-geral. Mas agora reparem no engraçado da história. Este diretor-geral era um entre uma dúzia de diretores-gerais. Era o mais jovem e com um salário inferior e era o único diretor-geral que na sua filial tinha apresentado grandes lucros no ano anterior. Ou seja, a empresa invocava para extinguir o posto de trabalho daquele trabalhador razões de perdas, quando aquele trabalhador tinha sido o único que tinha tido sucesso e grande sucesso na gestão de uma filial da empresa. O Tribunal entendeu que este motivo era falso, que o motivo não batia certo com o resultado pretendido, que é também o que eu defendo. É possível aos tribunais apreciarem da justeza e da proporcionalidade dos motivos com o resultado pretendido. Senão, a meu ver, não haveria direito de trabalho. Não era possível apreciar uma transferência de local de trabalho por razões de empresa ou no interesse da empresa, etc. Em todo caso, esta é uma matéria, com isto termino, em que honestamente não acho que Portugal possa dar lições, não acho que Portugal possa dar lições a ninguém em nada, em matéria de direito de trabalho. Mas não é certamente nesta, porque em matéria de encerramentos de empresas, o que se passou em Portugal no ano passado foi inteiramente vergonhoso. Chegou-se ao ponto do presidente da ACT, a ACT é a nossa Inspeção de Trabalho, a Autoridade para as Condições de Trabalho, bater à porta dos especialistas da cadeia da disciplina para tentar que nós devêssemos a persuadir os tribunais de que este resultado, o encerramento da empresa no dia seguinte, não podia, sem qualquer procedimento de informação ou de consulta aos representantes dos trabalhadores, não podia ser compatível com o direito comunitário. E agora, perdoem-me se terminar com uma pequena nota de mágoa. Gosto muito e simpatizo muito com muitos dos meus colegas, alguns deles foram meus alunos ou meus colegas de escola, que agora são juízes, mas pergunto-me se não fará falta aos juízes sentirem no fundo na pele um dia o que são os salários em atraso ou o que é um despedimento coletivo. Nenhum juiz em Portugal algum dia foi vítima desses fenómenos. E quando eu leio alguns acórdãos, fico intrigado se o que lhes falta é conhecimento jurídico ou empatia com as pessoas. Muito obrigado.